Imagina a cena, uma mulher negra com as mãos para o céu, agradecendo o bebê clarinho que a sua filha preta teve com o homem branco. Esta cena está num quadro pintado por um espanhol e fez parte do congresso que visava clarear, embranquecer o Brasil em um século. Não deu certo, né? Essa eles perderam. O que significa ser pardo no Brasil? Eu vou dar uma resposta oficial para essa pergunta. Programa Primeiros Negros no ar, e hoje o tema é racismo científico, o DNA do colorismo e a pergunta: o que significa ser pardo no Brasil hoje? Todos esses temas a gente tem um artigo no site para quem quiser acessar, e eu quero abrir o programa dando meu boa noite, convidando vocês a lerem também o artigo Olhos Coloridos, que fala daquela música, né? Meus olhos coloridos todos querem imitar, se fosse um símbolo do orgulho negro no Brasil, mas a música por si só fala ao mesmo tempo de ser imitado e de ser motivo de risada também, né? De ser ridicularizado ou de ser diminuído. E a história dessa música, ela vem de um caso de racismo que o compositor, o Macau, sofreu. Quem quiser ver essa história mais no detalhe, é só digitar Olhos Coloridos, Primeiros Negros no Google. E agora, mãe, como que é o seu boa noite de hoje? Meu boa noite de hoje é com Francisco Gomes Carregal, uma lenda no futebol brasileiro. Ele nasceu em 26 de março de 1884 no Rio de Janeiro e desbravou o caminho para a inclusão do negro no futebol. Olha que loucura. Isso em uma época em que o racismo era norma e que só os brancos jogavam futebol. Ele teve que enfrentar barreiras inimagináveis, incluindo passar pó de arroz e usar aquelas toucas de meia para ficar com o cabelo bem baixinho, para poder entrar nos clubes dos brancos e jogar a favor dos times deles, né? Era o white face para conseguir jogar bola no país do futebol. E de maioria de povo preto desde sempre. Esse é o meu boa noite. Um bom programa para nós. O que significa ser pardo no Brasil? Ser pardo no Brasil hoje significa ser a maioria da população. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, são 203.062.512 as pessoas que habitam este território nacional. 203 milhões de pessoas habitam este território nacional e 45,3% delas se autodeclaram pardas. Ok? Esse é o dado oficial. A questão em aberto é: a maioria é negra? Oficialmente sim, porque para o IBGE as somas de pretos e pardos é igual a pessoas negras, a população negra do Brasil, que nós queremos que volte a se reconhecer como povo africano nascido no Brasil. Mas o que vale no censo é negro igual a pretos mais pardos. Só que atualmente os povos indígenas, os brancos de pele escura e os brancos afroconvenientes estão reivindicando esta classificação. Daí essa interrogação, né? Essa maioria, que maioria é essa? Então é um tempo da gente repensar essa questão de pardo e talvez, no meu modo de pensar, resgatar o afrodescendente, que inclui todos nós como povo. Nós somos um povo afrodescendente e se assim nos reconhecermos, estaremos muito mais fortes para seguir na jornada. Agora tem um dado interessante para a gente olhar, é que se no passado a nossa cor foi roubada, porque meio que nos desenhos, nas pinturas clarearam, Nilo Peçanha, Castro Alves, Machado de Assis e outras pessoas negras que entraram para a história como se não tivessem cor, né? E agora, século XXI, nós temos de novo a cor roubada porque querem se apropriar do pardo. Isso aconteceu nas eleições de 2020, nas eleições de 2022 e provavelmente vai se repetir nessas eleições de 2024, que a gente vai ficar vendo pessoas virando pardas. Eu, particularmente, que tenho pardo na minha certidão de nascimento, sempre detestei essa expressão.
Na minha época se dizia que pardo é cor de papel, né? Ou cor de burro quando foge. E que preto é pano. Então, nós estamos o tempo todo buscando esse nosso lugar. E o fato, o dado da realidade é que essas expressões preto, pardo, mulato, cabrito, tudo isso foi criado pelo colonizador, então de verdade não nos representa. E aí eu insisto que a gente se assuma como afrodescendente. Mas em família, essa questão do pardo acabou surgindo durante um café e isso me levou a me aprofundar mais nessa questão do que significa ser pardo. Eu acabei escrevendo um artigo exatamente com esta questão e resgatando toda essa história da parditude, que em 1111 já existia registro de pardo na Santa Casa lá de Lisboa, se referindo a essa expressão. E ao longo da história, essa expressão pardo, ela não identificava o povo negro, obrigatoriamente, ou alguém miscigenado, não. O pardo tinha a ver com a condição da pessoa. No primeiro censo que acontece no Brasil, em 1832, se eu não me engano, já aparece essa expressão pardo para identificar as pessoas não escravizadas, as pessoas que não eram brancas e que também não eram escravizadas. Elas já eram libertas ou não tinham realmente passado pela escravização. E aí o que eles entendiam? Foi como um carinho para as pessoas pardas, para que elas não fossem identificadas como pretas. E essa era uma divisão de condição. Os pretos eram os escravizados, os pardos eram os libertos, era uma outra condição, e os brancos eram os brancos, os proprietários, a branquitude, como sempre se colocou, né, como a última bolachinha do pacote, só que não. Mas enfim, não existia essa questão do pardo estar vinculado à questão racial. Mas nos dias de hoje a gente sabe que essa é uma questão dolorida, porque de um lado existem as pessoas de pele mais escura que nem sempre reconhecem os pardos como pretos, como negros, e existem os brancos que também nem sempre reconhecem os pardos como brancos. Isso só se repete. Eu me lembro que na minha época de início de ativismo, se tinha essa pergunta, né? As pessoas, filhas de casais interraciais, elas se perguntavam, meu pai é branco, minha mãe é preta, o que eu sou? E aí que surge essa expressão afrodescendente que eu acho que responde essa questão. E de outro lado, a gente pensando em identidade, é a gente olhar onde a gente está, como a gente se identifica, como é que a gente se sente. Eu sempre lembro que a polícia, ela não tem dúvida quanto a quem somos. Nas escolas também não existe essa dúvida, no mercado de trabalho não existe essa dúvida. Então, quando a gente cria essa dúvida é só ela serve para nos enfraquecer. E se a gente for lembrar, quantas vezes já se ouviu você não é tão preta assim, ou nossa, você é uma preta bonita, que é assim, nossa, preto é feio, como é que você é preta bonita, né? Essas coisas do racismo, dos conscientes e dos inconscientes. Mas todas essas pequenas, eu vou chamar até de pequenos detalhes, porque a nossa questão é muito maior do que o nosso fenótipo, a nossa questão estética. O nosso problema é um problema ético que nós temos que enfrentar e que é atravessado pela questão da nossa aparência e acaba nos impedindo de ver em profundidade aquilo que de fato importa. E aí vocês podem estar pensando, será que ela tem alguma ideia, o pulo do gato, para se resolver esse problema? Eu sou só uma pessoa, né? Mas é isso, eu penso muito nas questões, eu reflito, eu mudo de ideia todo dia, Ainda essa semana a gente estava conversando sobre não abrir mão da verdade. Eu me reconheço cada vez mais abrindo mão das minhas verdades, desconstruindo crenças, tirando o véu sobre coisas que eu via de uma maneira equivocada, porque nós moramos no Ocidente, nós vivemos essa contradição, né? Nós vivemos num país que foi invadido e que os políticos acham que podem determinar onde os donos da terra, os donos originais dessa terra podem morar, a que terra eles têm direito, né? Essa coisa, né? Nós pagamos imposto por uma terra que foi invadida e não deixamos os donos da terra viverem nessa terra com liberdade. Então, aqui realmente é um lugar
é um lugar cheio de contradições e a gente tem que começar a desconstruir essas fake news da própria história do Brasil, da nossa história, que começa muito antes desse território ter sido invadido. Então, no meu ponto de vista, nós precisamos, eu acredito que é fundamental nós nos responsabilizarmos por tudo que diz respeito a nós. Então, a gente se olhar, a gente parar de gastar energia apontando os culpados que já estão postos. E a gente acaba desperdiçando oportunidades de investir na própria jornada. Isso implica a gente saber quem é, implica em a gente buscar a nossa história, a gente escolher os combates que a gente vai enfrentar. Até porque a gente não pode passar a vida inteira falando de racismo e combatendo o racismo. A gente tem que aproveitar a vida para viver. E viver sabendo quem somos, nos identificando, nos responsabilizamos por tudo que podemos nos responsabilizar. Porque todo mundo é responsável. A grande diferença que a gente pode fazer é a nossa parte. É prestar atenção. Não dá pra gente ficar em cima do muro, sabe? Porque não tá tudo bem, não tá tudo conquistado. Tá tudo ainda muito difícil. Nós temos conquistas incríveis, mas há muito trabalho para se fazer. Então a gente tem que se identificar, descobrir o que é, quem é e o que é da vida. Eu acho que essa é a possibilidade. Nós temos que mudar a maneira que nós olhamos para esse estar no mundo. É muito fácil, eu sei que às vezes a gente tem uma sensação de que não tem luz no fim do túnel. Só que a luz está em nós. Então, a luz no fim do túnel é a luz que nós vamos levar para iluminar essa nossa caminhada e a caminhada dos que virão depois, e sabendo que os que vieram antes seguem aqui nos indicando caminhos o tempo todo, cochichando no nosso ouvido, andando junto, fazendo com que a gente se mantenha forte, energizado, para desconstruir toda essa coisa errada que a gente tem vivido. E eu sei que muitos devem estar pensando, ok, como o discurso é legal, mas a verdade é que nós temos tons variados de pele, somos diversos, isso atravessa gerações, e todos temos brancos na família, povos originários na família, europeus na família, e este é sim um dado da realidade nacional. E é por isso que eu digo que faz mais sentido a gente se assumir como afrodescendente. Porque nós podemos ter, eu tenho uma avó que nasceu na Calábria, na Itália, mas eu sou uma mulher preta, sabe? Eu sou de origem africana, nascida no Brasil. E isto eu sei que eu sou. Este meu corpo do território, ele conta dessa minha origem, e não de uma origem italiana, com quem eu não tive vínculo nenhum. Eu sei que existiu a minha avó, eu sei o nome dela e ponto. Eu não a conhecia, eu não a vi, eu soube. E ninguém mais me disse nada dela. Eu sei e também não sei muito, mas sei mais, é da minha origem africana, né? E é o que eu vivo. Então, é isso, né? A nossa origem, a nossa cultura, indo além da estética, pensando em ser negro como uma questão ética, como uma questão de cidadania, como uma questão de posicionamento político. Isso implica resgatarmos a nossa história e nos identificarmos, irmos descobrindo pouco a pouco tudo que nós fazemos e que foi forjado lá em África e que a gente nem estava sabendo que a gente faz isso, porque a gente vem deste lugar, a gente vem deste continente, que é o ponto de partida da humanidade. Eu, por exemplo, o tempo todo, eu digo que eu vivo pondo teoria nas minhas práticas, porque quanto mais eu leio, quanto mais eu me informo, mais eu percebo e falo assim, gente, eu sou uma mulher de origem africana mesmo, porque eu estou na vida desta maneira circular, eu estou na vida coexistindo junto à natureza, eu estou na vida buscando no convívio das pessoas ser alguém que compartilha de tudo, que se propõe a pensar a partir da ideia do mito do espelho, né, de que a verdade inteira só vai ser compreendida quando nós tivermos uma relação dialógica, compartilhada, compreendendo que todos têm saberes e que saberes não têm a ver com idade, não têm a ver com a vivência nessa existência,
mas tem a ver com essa cosmopercepção, com esse entendimento de que o corpo fala, a boca fala, os olhos falam e tudo transmite, tudo transmite. Tudo em nós é vivo. E esse é o modo de existir africano, não individual, né? O princípio da coexistência não é só uma coexistência entre humanos, mas é uma coexistência com a natureza, é um respeito por tudo. E a gente faz entendendo que nós estamos deslocados e que as coisas elas não estão todas postas, mas pouco a pouco a gente vai se compreendendo, vai se percebendo nos detalhes, Quando eu fico preocupada, eu falo assim, gente, eu adoro ler, adoro estudar, mas eu sou da palavra, e eu sou da palavra desde sempre, sabe? Quando eu fiz especialização em comunicação empresarial, o meu trabalho foi sobre comunicação oral, porque é no que eu acredito na palavra, na conversa olho no olho, eu acredito nisso que a gente está fazendo aqui agora, né? E para eu fazer isso, eu não posso ficar lendo um papel, porque se eu começo a ler, eu me perco. Então eu preciso olhar e por isso que vocês me veem às vezes buscando, porque é isso, eu acho que a comunicação oral, ela conta mais, sabe? Ela vai além da teoria, ela dá um sabor de vivência, né? E para mim é isso. Eu sempre que eu escrevo, é como se eu penetrasse na história daquele pioneiro que eu estou escrevendo e sentindo as coisas que ele sentia. Eu estava comentando um dia desses com o Pedro sobre o Leão de Judá, né, Haile Selassie, que é o Messias negro dos Rastafari, e quando ele vai à Jamaica e ele tá a caminho do aeroporto, os jamaicanos todos lá vão ver o carro dele passar, e quando o carro passa, todo mundo uiva como se fosse o leão, e enquanto ele vai passando, e eu toda vez que eu lembro disso, o meu coração parece que assim fica com a emoção, só de eu imaginar como é que ele se sentiu, porque nem ele sabia que ele era visto desta maneira, ele nunca se assumiu como Messias negro, embora ele fosse assim reconhecido pelos Rastafari. Então imagina todo mundo, ele ouvindo aquele som, enquanto ele passava, que era a celebração dele, da existência dele. São coisas incríveis que às vezes a gente perde de vista porque aprendeu que é penso, logo existo. E não é penso, logo existo, é sinto, logo coexisto. Ou como eu ouvi no fim de semana lá na exposição Pequena África, quando eu danço, quando eu sorrio, quando eu canto, eu sou. Se eu sinto, se eu danço, se eu sorrio, eu sou. E isso é lindo, né? A gente não precisa, a gente aprende que para ter sucesso na vida, para se dar bem, não. Existir plenamente é ter essa consciência plena de quem você é, da sua origem, da sua identidade. Isso põe a gente num outro lugar, no mundo, na vida, no dia a dia. A gente com a gente mesmo. Então esse eu acho que é um exercício. Quando eu falo que ser negra é uma posição política, é assumir essa grandiosidade de ser de origem africana, de ser do berço da humanidade, de ser do lugar onde surgiu a escrita, onde surgiu a matemática, onde surgiu a física, onde surgiram os grandes inventores, até das coisinhas assim, maquiagem, sandália, escova de dente. Tudo isso vem de África. Nós, aliás, temos acho que duas edições falando de invenções negras. E é uma coisa absurda, de maravilhosa e de fantástica, das coisas que nós inventamos e que estão no nosso dia a dia, inclui as tecnologias. Nós fizemos muita coisa. Então, a gente vem de uma potência, esse berço que nos pariu, né? Nós somos muito grandes e eu acho que por isso que o racismo também existe. É uma tentativa permanente de fazer com que a gente se diminua, porque a gente é grande demais. Minha mãe costumava dizer que não se chuta cachorro morto, né? Acho que é isso, cachorro, cavalo morto. Enfim, isso quer dizer o quê? Que se a gente não importasse, se a gente fosse pequenininho como querem que a gente pense, não ia existir racismo, porque a gente já está no chão. Quando essas pessoas, quando a branquitude
se mobiliza para nos destruir, essa branquitude está contando da nossa grandiosidade. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. E eu acho que seria muito bacana se todos nós, todas nós, todos nós, começássemos a entrar em contato com o tamanho que nós temos, com a nossa grandiosidade. E entendesse também que essa questão de consciência política, de cidadania, passa pelas eleições, passa por nos fazermos representar nas esferas de poder, mas não é só isso, não é só isso. Não basta elegermos políticos. Nós, como seres políticos, no dia a dia, podemos fazer a diferença. Nós temos que parar de achar que tudo vai ser resolvido lá longe de nós. Nós também temos as pequenas soluções que são fundamentais no nosso dia a dia, né? Nós sempre podemos fazer a nossa parte. Por exemplo, quando vamos fazer uma compra, nós podemos exigir um vendedor negro, nós podemos celebrar todos os profissionais negros quando vamos procurar um médico, nós podemos registrar a ausência como uma atitude a nosso favor, vamos fazer a nossa parte. Nós não precisamos de uma Barbie negra, nós temos bonecas pretas maravilhosas. Então, vamos valorizar o que é nosso, nós não precisamos de uma versão preta das coisas dos brancos, não precisamos mesmo. Eu acho que é isso que nós precisamos parar de reivindicar o que é deles, porque o que é deles é deles, o que é nosso é muito melhor, essa é a verdade. Só nós ainda não estamos sabendo, não estamos percebendo, não estamos tomando posse dessa verdade. Agora, ainda falando sobre o que significa ser pardo, eu até já falei um pouquinho sobre essa história, que em 1111 já existia essa expressão pardo, já se falava dessa condição econômica, essa condição social, tinha mais a ver com isso do que com a questão de cor de pele, né? Não tinha a ver com alguém ser miscigenado, mas com a condição de liberto ou mesmo de ter nascido livre. E aí eles falavam assim, eles vão ficar felizes de ser chamado de pardo e não de preto. Afinal, preto é sinônimo de escravizado. Isso também é uma coisa interessante. Os africanos escravizados no Brasil, eles não gostavam de ser chamados de negros não, porque para eles ser negro era ser posse do colonizador. Então eles reivindicavam ser chamados de africanos. Né? E foram eles que fizeram as grandes revoluções no Brasil pela liberdade de todos. Isso tem que ser sempre registrado, né? E contam os historiadores que o termo pardo ganhou um significado mais abrangente com o crescimento da população livre. Mas mesmo assim teve um momento que a expressão esteve no censo, depois foi retirada do censo, depois voltou ao censo. Isso porque havia momentos em que eles achavam que quanto mais misturasse, menos humanas ficavam as pessoas. Olha que coisa, né? Quando você é supremacista, você acha que o resto todo é desumano, né? Então eles inventaram essa moda, que não tem nada a ver, não faz nenhum sentido, mas eles inventaram isso, que então ser normal é ser branco, o resto é ser anormal, e quanto mais você mistura, mais inferior você fica. Foi assim que foram utilizadas essas expressões ligadas à animalização. Cabrita para pessoas pretas de pele muito clara, mulata para miscigenados, enfim, foram criadas expressões. O livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, fala muito disso, da língua portuguesa, do racismo na língua portuguesa e como eles utilizaram de expressões vinculadas à questão animal para identificar a população africana escravizada no Brasil. Então isso é algo também para a gente pensar. O pardo, na verdade, ele nunca foi aceito na sociedade. Ele foi camuflado porque precisava do jogador de futebol bom. Futebol pode ser um esporte criado por brancos, mas quem domina a bola é o povo originário de África. E aí eles precisavam. Tivemos o nosso primeiro presidente da República negro, Nilo Peçanha, e ele era vítima de charges, de comentários maldosos, sempre vinculados à cor da sua pele, né? O pardo, ele era aceito, mas sempre com restrições e sempre até a página 2. Pode entrar no clube para jogar bola, mas não pode frequentar a piscina, entendeu? Eles até inventaram uma história de que água com cloro fazia mal para a pele, para nossa pele, tudo para que a gente não
não frequentasse as piscinas dos clubes. Nós temos, inclusive, 2 artigos, um sobre o Aristocrata Clube e outro sobre o Renascença, contando essa história dos clubes de pessoas pretas que surgem exatamente porque nós não podíamos frequentar o Palmeiras da vida, o São Paulo da vida, que hoje, claro, que nos aceitam porque eles não dão conta de manter a sua estrutura sem o dinheiro, sem o nosso dinheiro, que somos a maioria da população. Nos anos, o termo desaparece do censo do IBGE em 1920 e volta em 1930 e 1940, porque começam a achar que a mestiçagem é legal, aí dentro daquela tese do branqueamento. Então, daí volta para o censo como uma característica positiva para mostrar que eles estavam investindo no clareamento. Então, ter lá o número de pardos era interessante para falar, olha, a nossa tese de branqueamento está funcionando. E em 80, quando o Movimento Negro Unificado luta para oficializar pelo censo que população negra inclui pretos e pardos, não foi uma estratégia da branquitude, mas uma estratégia do movimento negro daquela época, porque se nós não sabemos quem somos, como podemos propor políticas públicas, ações afirmativas? Então, foi muito interessante, naquela época, insistir no termo negro, criado pelo colonizador, e hoje nós temos colhido os frutos dessa iniciativa dos anos 80. Mas, mesmo assim, vale a gente repensar essa questão de quem somos como população afrodescendente do Brasil, porque eu acho que aí sim nós vamos ter um dado da realidade, independentemente da cor da pele, mas a partir da nossa origem, porque é o que nos identifica e o que todo mundo, ao longo da história, todo mundo não, é que os racistas e os governos, quer dizer, quem esteve no poder o tempo todo, deliberadamente foi nos roubando essa possibilidade de termos uma identidade própria. E é esse resgate que eu estou propondo hoje para a gente. Nós vamos ainda falar agora sobre racismo científico, a ciência dos bem-nascidos, e vocês vão ver que o tempo todo se inventam maneiras para nós não sabermos quem somos. E esse é o nosso desafio, e é isso que este programa está se propondo, né? Para que a gente cada vez mais aprofunde mais a questão de quem somos, como nos identificamos, como, sabe, e se vale a pena. Eu me lembro que meu filho, ele ouviu eu dizer assim, bom, seu pai é branco, você é preto, mas eu escolho que você... Ele me perguntou se ele era branco ou preto. Eu falei, olha, para mim você é preto porque você é meu filho, né? E mesmo que você ache que não, em algum momento alguém vai te contar que você é preto. E não demorou, claro, que contaram para ele, que era para ele não ter dúvidas, né? Então, nós somos mais fortes nisso também. Eu tenho muito orgulho da história do meu povo. Eu acho que todos nós deveríamos ter muito orgulho. Não por sermos perfeitos, mas por termos essa força, por termos essa potência, essa grandiosidade de existir. Sigamos. A tese de branqueamento da sociedade, ela ganha forma no início do século XX, mas o medo branco da onda negra vem do século XIX, fica mais forte no século XIX, que é quando é acionado esse gatilho da tese de branqueamento. Os colonizadores ficaram muito assustados com a rebelião vitoriosa do Haiti em 1804. Afinal de contas, escravizados de origem africana tornaram a Ilha do Caribe independente e não só garantiram a liberdade de todos que estavam ali sob correntes. E aí no Brasil, por exemplo, os colonizadores se tocaram que a maioria da população era de origem africana e que eles eram minoria. Então aí começou a se pensar na necessidade de modernização do país e de criação de uma identidade nacional próxima à europeia. E isso tudo começou antes do 13 de maio de 1888, da lei da falsa abolição que nós tivemos na nossa história, né? E os governos racistas de plantão, eles iniciaram um imenso debate pensando nisso, né? Pensando neste novo Brasil, neste Brasil branco. E é assim que surge essa ideia da ciência dos bem-nascidos, também conhecida como eugenia, que seria um jeito
de melhorar as qualidades raciais das futuras gerações. E como é que se pretende fazer isso? Parte dessa estratégia se apostava na miscigenação. Entenda-se, homens brancos fazendo sexo com mulheres negras e desta maneira criando filhos mais claros. Este é uma parte. A outra parte é o processo de imigração. As leis da imigração, elas deixam evidente que a preferência é por imigrantes europeus, porque fazia parte deste processo de branqueamento. Quanto aos homens negros, seriam deixados à própria sorte até que, na cabeça deles, desaparecesse. E aí, olha, gente, mais uma vez falando de masculinidades negras, porque a escravização das mulheres negras no Brasil, ela só acontece quando surge a proibição do tráfico transatlântico. Então, como não poderia mais trazer africanos escravizados, eles começaram a trazer mulheres africanas escravizadas para que se produzisse, porque era essa ideia, era a ideia de produção de escravizados em território nacional. Aí, os africanos, os originários de África, que nasciam no Brasil, eram chamados de crioulos e já nasciam dentro daquela cabecinha de subserviência, de servidão, diferente dos africanos que saíram livres de África e foram acorrentados neste território, né? E, paralelamente, quando acontece a abolição, dentro deste objetivo de branqueamento, de extermínio do homem negro, se cria o Código Penal Brasileiro, o primeiro Código Penal Brasileiro, que coloca atrás das grades todas as pessoas que não tivessem uma carteira de trabalho. Os escravizados do Brasil sequer documentos tinham, como teriam carteira de trabalho. Então, o destino deles era atrás das grades. Quem jogasse capoeira, atrás das grades. Quem tocasse instrumentos musicais, aliás, os instrumentos musicais, um pandeiro era considerado uma arma, então o pandeiro era apreendido e o dono do pandeiro ia para trás das grades. Dessa maneira, a ideia era ir pouco a pouco, clareando e clareando a população do Brasil e fazendo com que desaparecesse os homens negros. Que se nós formos pensar nos dias atuais, nada mudou. O extermínio da juventude negra continua permanente, o extermínio da população negra e dos homens em especial, ele é permanente, ele é diário e ele acontece das maneiras as mais absurdas, né? Muitas vezes também porque nós não estamos prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, a gente tem que dizer isso. Dentro desse processo ainda de clareamento, não foi uma coisa simples, tá? Foi uma coisa pensada pelos governos, pelos racistas de plantão, e não só em território nacional, este foi um movimento mundial. O primeiro congresso internacional para discutir isso aconteceu em 1911 na Inglaterra, né? E nesta época, neste evento, neste congresso, inclusive, foi apresentada uma obra, uma tela de um pintor espanhol, simbolizando o que seria essa tese de branqueamento, o que seria essa ciência dos bem-nascidos. Nessa tela, uma anciã negra ergue as mãos para os céus, como quem agradece a Deus por ter um neto de pele mais clara, e sua filha preta, casada com um homem branco. Então é a anciã agradecendo a Deus por esta bênção. E o curioso, qual que é o título da tela? A Redenção de Cã. E qual que é a curiosidade deste título? Cã é um filho de Noé. Vale saber que a família de Noé, o Noé da Arca, era uma negrada, tá? Era só gente preta. E na Bíblia se fala em Egito, se fala em África e se fala destas pessoas. Não existia esse termo negro, né? Era Egito, África, onde estavam as tendas de Cã. Cã era de Noé. Noé era vinicultor, ele plantava uvas e depois de uma colheita boa, ele se embriagou e acabou dormindo pelado. Cã, um de seus filhos, viu o pai pelado. E em vez de ficar quietinho, ele não só comentou com os irmãos, como fez piada. Por conta disso, Cã, com muita raiva, o amaldiçoou e disse que ele seria servo dos irmãos para sempre. Então, a redenção de Cã é o perdão que Cã recebe a partir dessa sua nova condição de poder clarear, né,
O quadro nos ensina que o aniquilamento, o desaparecimento do ser negro, né, é um ato de amor, de redenção, de salvação. É uma atitude de perdão. Ao recobrar a consciência, Noé, indignado, amaldiçoou o filho, dizendo que ele seria tratado como servo dos servos dos irmãos. O que quer nos ensinar o quadro, com este nome, que o aniquilamento, o desaparecimento do ser negro é um ato de amor, de redenção, salvação, atitude de perdão. E como eu já disse, a imigração europeia faz parte desta história. Durante a administração de Getúlio Vargas, com o Decreto-Lei número 7967 de 1945, regulamentou-se a entrada de imigrantes de acordo com a necessidade de preservar e desenvolver a composição étnica da população, as características mais desejáveis de sua antecedência europeia. E eu vou ler agora um trecho do livro da Cida Bento, do Pacto da Branquitude, com um branco antirracista, isso muito entre aspas, comentando sobre os imigrantes. Espera um minutinho só. É na página 63 do livro Pacto da Branquitude. Esse branco antirracista é o Florestan Fernandes. Ele foi celebrado pelo movimento negro nos anos 80 e reconhecido, né? Essa expressão antirracista ela é bem atual, mas ele era reconhecido como uma pessoa que combatia as desigualdades raciais. Só que ele conseguiu ver deformações que a escravidão provocou na personalidade de negros. Isso no livro de sua autoria, A Integração do Negro na Sociedade de Classes. E vejam o que ele escreve nesse livro. A escravidão deformou o seu agente de trabalho, impedindo que o negro e o mulato tivessem plenas possibilidades de colher os frutos da universalização do trabalho livre. Existia a alternativa de substituí-lo, pois os imigrantes, veja o que ele diz, os imigrantes eram numerosos e tidos como poderosos e inteligentes trabalhadores. Entenda-se que nada disso nascia ou ocorria sob o propósito declarado ou oculto de prejudicar o negro. Então, observem que mesmo este branco se dizendo defensor das igualdades, contra as desigualdades, ou melhor, contra as desigualdades e não necessariamente defensor das igualdades, ele consegue ver uma deformação na formação do negro por conta da escravização, mas não identifica a deformação do branco por conta de sua condição de escravocrata. A cegueira dele, ela é bem conveniente, né? É um jeito de se dizer do nosso lado, mas nem tanto. É muito interessante a gente observar este movimento, agora que a gente gosta muito de ficar falando em ser antirracista, a maneira que eu consigo explicar melhor o que é uma atitude antirracista efetiva é: eu não quero ocupar um pedacinho do seu banco, eu quero o seu banco, porque o seu banco, ele nunca foi compartilhado. Nós nunca tivemos direito a sentar nessa cadeira, então agora você vai ter que levantar. Você está disposto a fazer isso? Se você estiver disposto efetivamente, não só no gogó, a fazer isso, ok. Você pode até ser considerado uma pessoa antirracista. Talvez, talvez. Eu não vou pôr a minha mão no fogo por isso. E aí, a meu ver, essa história, essa tese, a ciência dos bem-nascidos, ela é o DNA do colorismo que está presente na nossa atualidade e que serve, a meu ver, de pano de fundo para nos distrair. Enquanto a gente fica distraído, preocupado com a cor da pele deste ou daquele, se esse é pardo, pardo claro, pardo escuro, queimado de sol ou sei lá o que, o privilégio continua branco. A branquitude continua no poder e a gente continua na roça. Simples assim. Então, para mim, o DNA do colorismo é a ciência dos bem-nascidos, lá do século XIX, lá do início do século XX. É a tese do branqueamento do século XVIII. É a mesma história que faz com que a gente não olhe para aquilo que a gente tem que olhar. Para mim, o colorismo, na minha visão, é estratégia do racismo estrutural para a manutenção do poder nas mãos de quem está no poder, nas mãos da branquitude. Porque a tese, ela nos divide pelo tom da pele.
E é a discussão que nós tivemos no programa da semana passada. Quem nós somos? Qual é a nossa identidade? A nossa identidade é só o fenótipo? Se a gente se limita a dizer que a nossa identidade está no cabelo que a gente usa, na cor da nossa pele, do jeito que a gente se veste, a gente limita a própria existência. E nós já sabemos que a nossa existência, ela é rica, ela é ampla, ela é integral. Nós não somos da turma do penso, logo existo. Nós somos da turma que sente e coexiste. Aliás, no domingo passado eu ouvi uma frase que eu achei assim muito maravilhosa. Eu danço, eu canto, eu sorrio, logo eu sou, eu existo. Não tem a ver só com o raciocínio, não tem a ver só com ter diploma, não é disso que se trata. A gente foi na exposição Pequena África, que estava em São Paulo até o dia 21 de abril, e lá tivemos a oportunidade de participar de uma gira de conversa, onde tinha um professor e ele propôs um exercício de corporeidade muito delicioso, mas para a gente perceber como nós não usamos só a palavra, o nosso corpo fala, o nosso gestual, isso é fundamental, é assim que nós somos, esta é a nossa essência, e tudo isso comunica, como um abraço comunica, como um aperto de mão, quando você olha no olho da outra pessoa, comunica. Nós temos ficado muito ocidentalizados, então tá tudo líquido. E o nosso existir africano, ele não é líquido. Ele é de cosmopercepção, é do sentir, é do saber, é do sentir, é do tocar, é do compartilhar. É da comunidade, da unidade comum. De tudo que nós temos em comum, fazendo com que nós sejamos mais fortes. Somos todos nós vivendo como grupos e não como individualidades e nos perdendo. Quando a gente entra no colorismo, a gente entra na individualidade. A gente deixa de se identificar como originários da África. De qualquer maneira, o fato é que a ciência dos bem-nascidos, do racismo científico, tudo isso está na base, na estrutura que faz com que nós estejamos, às vezes, perdendo o caminho. Porque, de um lado, nós sabemos que só existe uma raça humana. Não existem várias raças. Essa ideia de raça faz parte do racismo científico. Ninguém fala como é que é o branco. Por quê? Porque ser branco é natural. O mundo é assim. Isso é mentira. 3/4 da humanidade. Quando a humanidade surge, 3/4 dessa humanidade, né, tem a pele escura, mas não é chamada assim, né? 3/4 dessa humanidade é forjada em África. Não existe raça negra. Existem povos originários, existe o povo europeu, existe o povo africano, não existem branco, preto, amarelo, vermelho. Não é assim que a gente se identifica. A gente se identifica pela cultura, a gente se identifica pela origem geográfica, a gente se identifica pela maneira que está na vida. E a gente tem que começar a realmente se reconhecer dessa maneira. Se reconhecer como pessoas que não estão na classificação animal, e com todo respeito aos animais, mas os animais são diferenciados por espécies, por raças. Seres humanos, não, isso está mais que comprovado. Essa ciência dos bem-nascidos é uma papagaiada, é um nada, isso não existe. Isso não existe, está mais que provado que nada nos diferencia, que não é o nosso fenótipo que nos diferencia como humanos. Como humanos, nós somos... Eu nem gosto de dizer que a gente é a raça humana. A gente é a humanidade, ponto. E a humanidade, ela é única como humanidade. Não quer dizer que é uma humanidade diversa, que é uma humanidade variada, que é uma humanidade que abre espaço para aprendizados compartilhados. Sem dúvida. Mas não se separa por raça. Isso foi uma invenção, faz parte do racismo científico, criar diferenças biológicas inexistentes. Eu acho que é legal a gente perceber que cada vez que a gente se fortalece, surge uma outra historinha. Então aí a gente vai gastar uma energia ensinando pro branco como ser antirracista, a gente vai gastar energia acusando esse ou aquele de estar em relacionamento interracial, a gente vai ficar falando de quem sofre mais, se quem é preto retinto, quem... E a gente está perdendo tempo, esquecendo que se trata de poder. Tudo gira em torno de poder. Então, eu considero que vivemos um tempo dos mais produtivos, dos mais reveladores. Nós temos muitas conquistas. Conquistas inimagináveis se nós pensarmos na nossa jornada nesse território. Nunca foi tranquilo, nunca foi suave. Mesmo com as pessoas brilhando, com as pessoas assumindo um nacionalismo
Nada, não importa o que as pessoas originárias de África, nascidas no Brasil, façam, não importa. Não importa o que os negros em diáspora façam, o que as pessoas em diáspora de África façam pelo mundo. O medo branco, a inveja branca, ela é tão grande que na cabeça deles é preciso destruir a gente. A única maneira deles existirem é destruindo a gente. E a gente acaba fazendo esse jogo quando a gente não busca a nossa história, quando a gente não pensa antes, quando a gente é crítico demais com a gente, passa a mão na cabeça deles. Vai entender isso. Vai entender por que a gente faz isso. Eu entrei na faculdade em 1970. Era eu, a Cíntia e o Hamilton Bernardes Cardoso. A gente era muito amigo. E o Hamilton, eu conheci o Hamilton quando eu entrei na faculdade. Ele foi o veterano que me passou o trote. E a Cíntia, que era uma outra estudante negra da Casper Libero, ela foi passar o trote no Vivaldo, um moço branco, LGBT. E o que ele falou? Negra suja não vai pôr a mão em mim. Negra suja não vai pôr a mão em mim. Quer dizer, foi assim, primeiro dia de aula na Casper Libero foi assim. Com o tempo, ele veio me pedir desculpa. Nós estávamos na mesma sala. E ele veio me pedir desculpas, né? Mas éramos só nós. Então, por mais que ele tenha feito essa manifestação racista, 3 pessoas pretas numa faculdade de jornalismo não incomodavam. É bem diferente de quando você estabelece uma lei de cotas e você escurece, sim, a academia, você escurece a universidade com pessoas que vão exigir que a sua oralitura seja contemplada, que a história que a sua avó contou seja contemplada no seu trabalho de conclusão de curso, na sua tese, na sua dissertação. É um pessoal que coloca o dedo na ferida e fala, não, esta pessoa aqui, esta pessoa vai entrar na minha tese porque ela é importante, que coloca escritores africanos, pesquisadores afro-americanos para dar embasamento dos seus estudos, porque até então a academia só aceitava, só vale o que está escrito e o que está escrito por pessoas brancas, né? Então, esse século XXI, ele nos dá um outro gás, né? E faz com que o medo de perder o privilégio de novo fique mais forte, né? Então, por isso, na minha cabeça, não há espaço para o colorismo. É verdade que nós somos diferentes, mas por que nós devemos marcar essa diferença? Essa é a minha pergunta. Nós já somos marcados pelo racismo, por que a gente vai marcar essa diferença? A gente passou a vida escutando o branco falar, mas você não é tão preto assim. Ah, você é moreninha. Ai, mas você é uma negra linda. Tipo assim, nossa, como é que é possível? Você preta e ainda bonita? Isso não faz sentido, é uma contradição. Preto não é bonito. Só falta eles falarem isso. E a gente sempre administrou esses elogios da melhor maneira possível para o bem viver. Porque nós somos o do acolhimento, nós não somos do confronto, de verdade é isso. Tanto que ainda eu estava vendo uma live que a moça comentava, né? Não tem mulher preta na Oktoberfest, mas tem um monte de mulher branca, rainha de bateria, né? A gente acolhe porque também a gente aprendeu que o branco é melhor que a gente. Que é uma grande mentira, né? Que é uma grande falácia e que eles sabem disso. Se eles não soubessem, eles não seriam tão racistas. Minha mãe dizia, né? Não se chuta cavalo morto, acho que é isso. É isso, é simples assim. Eles não dão conta da nossa força. Eles não dão conta do nosso sorriso. Aliás, a gente vai ter uma edição Rastafari no mês que vem, em que eu escrevi alguns artigos falando da ganja do Rastafari, ou da maconha, ou da cannabis, né, da branquitude. E é isso. Num desses artigos eu comento como os colonizadores não podiam ver os negros, os escravizados, relaxando com o seu pito do pango, que era como chamava, como eles fumavam a maconha naquele cachimbinho e tal. Mesmo escravizados, mesmo sofrendo, eles nunca compreenderam essa alegria, essa felicidade guerreira que existe dentro de nós. Então, existe um medo presente, um medo de perder poder. Então, eles cada vez ficam mais violentos, porque cada vez eles percebem que está mais difícil segurar as rédeas. E isso independente das nossas dores. A gente tem muito ainda que lutar, que fazer,
para resgatar a nossa história e assim construir uma sociedade equânime, uma sociedade que respeita, uma sociedade que acolhe, uma sociedade que dialoga. Nós temos que resgatar esse jeito africano de existir, o jeito africano de educar as crianças, de nos educar, a maneira de nós vivermos em comunidade, sabe? Um ajudando o outro para que todos possam viver bem. A gente adora falar Ubuntu. O Ubuntu nos ensina que eu não consigo ser feliz sozinho. Então vamos dar a mão e vamos junto, né? Não é apontando o dedo, não é julgando os nossos, né? Nós não podemos reduzir a nossa existência ao racismo e ao combate ao racismo. Nós precisamos sim fazer essas coisas, mas nós precisamos também nos olhar e nos reconhecer, porque quanto mais nós nos reconhecermos, mais fortes nós ficamos. Nós não podemos nos dividir por questões menores. Já no programa anterior nós falamos sobre essa questão do pardo, e existe uma dúvida.